Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Damos início ao nosso painel da Anfávia, Descarbonização de Veículos Pesados. Neste painel, iremos abordar o contexto, desafios e rotas de descarbonização para os veículos pesados no Brasil. Estão conosco aqui no palco o diretor de sustentabilidade da Anfávia, Henry Joseph Jr., o diretor institucional da Scania Latinoamérica, Gustavo Bonini, o gerente de sustentabilidade da Volkswagen Caminhões, de sustentabilidade da Volkswagen Caminhões e Ônibus Brasil, Priscila Rocha, o deputado federal e presidente da Frente Parlamentar do Brasil Competitivo, senhor Arnaldo Jardim, e o diretor executivo da Anfávia, Igor Calvetti, moderador desse painel. Igor, a palavra é sua. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero agradecer à CNI pela oportunidade aqui de estarmos aqui nesse belo pavilhão, né, do Brasil, da indústria brasileira. Quero também cumprimentar Gustavo Bonini, que é o primeiro vice-presidente da Anfávia e também diretor da Scania do Brasil, Priscila, da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Henry, diretor de sustentabilidade da Anfávia, e o amigo Arnaldo Jardim, deputado federal, presidente da Frente do Brasil Competitivo. Hoje, essa discussão, semelhantemente à discussão que nós fizemos pela manhã, é uma discussão sobre a descarbonização, mas em um segmento específico, a descarbonização de veículos pesados, que é diferente da descarbonização, e essa é a razão de que nós separamos as duas discussões, dos veículos leves. Lembrando que o setor de pesados, caminhões e ônibus, se assim eu posso dizer, o que movimenta e carrega a nossa economia, né? Brasil adentro e Brasil também afora. É o que consegue levar os nossos produtos aos pontos, a outros modais, que leva os nossos produtos a outros mercados e que dá dinamismo à nossa economia. E essa é uma das razões porque a gente precisa tratar a descarbonização também desse setor de maneira diferente. E como é que nós vamos seguir aqui nesse painel, né? O Henry fará uma brevíssima introdução, 10 minutos, Henry, falando um pouco do estágio atual, do diagnóstico que nós temos e de um futuro próximo, né? Uma pesquisa que nós fizemos sobre a descarbonização até 2040. Eu já peço que o Henry venha aqui para fazer essa apresentação e logo em seguida, né, eu quero trazer duas abordagens. Uma de mercado, para a qual vou pedir ajuda do Bonini e da Priscila, e uma outra abordagem que é viabilizadora desse processo de descarbonização, que é uma abordagem de regulamentação, incentivos e do atual poder legislativo nessa agenda, para a qual eu vou contar com a sua participação, deputado. Então, Henry, por favor. Bem, boa tarde a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui, agradecendo à CNI, agradecendo ao convite para a Anfávia se juntar a esse maravilhoso stand, esse maravilhoso posicionamento da indústria aqui na COP29. Cumprimentando meus companheiros de painel, vou dar início imediato à apresentação, onde que nós vamos apresentar uma súmula, um resumo de um estudo que foi feito pela Anfávia, que foi concluído agora há 2 meses atrás, em setembro, que fizemos um estudo junto com o Boston Consult Group, a consultoria, BCG, e que, na realidade, é uma avaliação da situação brasileira em termos de descarbonização do setor automotivo. Esse estudo foi feito já com o objetivo de termos alguma coisa mais concreta para trazermos a essa COP29, mostrando como o nosso setor de transporte, o nosso setor está se posicionando em termos da necessidade da descarbonização que todos nós temos. Esse estudo ele foi feito fazendo consultas através dessa Boston Consult Group. Nós entrevistamos presidentes e CEOs das principais montadoras instaladas no Brasil para ver qual é a posição dos fabricantes. Fizemos também discussões com executivos e representantes do setor governamental. Várias pessoas, tanto do executivo como do legislativo, foram conversadas. Falamos também foi feita uma entrevista com mais de 3.000 consumidores
para ver qual é a visão do consumidor com relação às novas tecnologias. Fizemos também entrevistas e conversas com 40 grandes frotistas do mercado brasileiro para ver como é que esses grandes players do setor de transporte de carga e de passageiro estavam se posicionando com relação a essa questão. E, além disso, também fizemos workshops com o pessoal da BCG da Índia, da China, da Europa, dos Estados Unidos, aproveitando essa penetração que a BCG tem no mundo, para tentarmos ver como é que esse assunto estava se movimentando no setor automotivo em diversos mercados. Obviamente, o Brasil vai ter que se mexer junto com esses outros mercados. O Brasil tem, apesar de não sermos o grande poluidor do mundo em termos de CO2, e ainda assim o Brasil tem se posicionado fortemente frente a fóruns internacionais, assumindo metas bastante audaciosas de descarbonização. Essa meta que eu coloquei aqui é a meta que o Brasil tinha adotado anteriormente, de 50%, de 53% até 2050, que é uma meta que já foi ultrapassada. O Brasil mesmo já está anunciando metas mais audaciosas do que essa que está aqui colocado. O setor de transporte, dentro do quadro de emissões do Brasil, ele não é o mais significativo. Nós somos 13% das emissões total do país, e o setor de transporte rodoviário é 11%. Nós não somos a maior das preocupações, mas o nosso entendimento é que todos os setores, independente do seu tamanho, do seu impacto, de algum modo vão ter que se posicionar e agir no sentido de reduzir as emissões de gases do efeito estufa. E o nosso setor não é de hoje, já há alguns anos, vem investindo, vem caminhando no sentido de diminuirmos significativamente o impacto nosso na questão das emissões de CO2. Aqui está um exemplo prático de como esse setor tem se posicionado. Nós temos visto aí as novas tecnologias que têm sido ofertadas no mercado brasileiro. Esse quadro mostra do lado esquerdo para veículos leves e do lado direito para veículos pesados, que é onde eu vou dar o maior foco aqui. E nós vemos que no setor de veículos pesados, a introdução de novas tecnologias tem, de algum modo, acontecido, mas ainda assim em valores bastante reduzidos, muito pouco, porque o setor de transporte é um setor onde essa questão é uma questão mais complicada. A gente sabe que a eletrificação em termos de transporte de carga e passageiro urbano é uma realidade que é mais facilmente alcançável, mas o transporte de média e longa distância, onde o peso da carga é a razão de existir esse transporte, trocar esse peso de carga por peso de bateria não é uma coisa fácil e nem sempre é conveniente, porque teria que aumentar ainda mais a quantidade de veículos rodando para transportar a mesma quantidade de carga. Então, é uma ação que tem que ser tomada com um certo cuidado, e, no caso brasileiro, nós temos um grande fator que nos diferencia, que é a possibilidade da utilização de biocombustíveis. Nós sabemos que a nossa matriz energética é razoavelmente limpa, e não somente isso, no caso da matriz de transporte, da matriz de combustível, o Brasil tem realmente bastante experiência, há muitos anos, já temos introduzido os biocombustíveis no mercado. Esses biocombustíveis, e aqui eu cito biodiesel, cito HVO, cito biometano, são combustíveis que hoje já são realidade no mercado brasileiro, e outras realidades logo, logo vão estar no mercado também, como, por exemplo, a possibilidade de utilização de hidrogênio, que é uma realidade que logo, logo vai estar presente também no nosso mercado e nos nossos produtos. Esse estudo que foi feito, na realidade, foi uma avaliação de 4 diferentes cenários que nós tentamos ver como é que poderia se movimentar essa questão no Brasil até 2040. Esse é o horizonte com que esse estudo foi feito, tentando ver, nesses 15, 18 anos nossos até 2040, como é que isso daí como é que poderíamos evoluir nessa questão. E foram traçados 4 cenários. O primeiro cenário, que é esse cenário número 1, chamado de gradual, na realidade é como nós avaliamos que o Brasil vai caminhar até 2040, usando as condicionantes já existentes, a legislação que já existe, aquilo que já está previsto de entrar
num futuro próximo, até o combustível do futuro já foi considerado com as prerrogativas que ele traz. Enfim, foi avaliando o status quo, nós tentamos avaliar, então, qual é a consequência disso até 2040, em termos de tecnologias que vão entrar no mercado e em termos de quanto isso vai significar do ponto de vista de redução das emissões de gases de efeito estufa. Um outro cenário que foi abordado é esse cenário da direita, que é o cenário de transição acelerada. Nesse cenário, nós tentamos avaliar como ficariam as questões de descarbonização se nós tivéssemos uma intensificação da introdução de tecnologia no mercado brasileiro, além daquilo que hoje nós conseguimos avaliar como sendo aquilo que vai ser viável. Como que nós poderíamos colocar mais tecnologia? Não sei, ou porque nós teríamos incentivos que hoje não existem, ou porque nós teríamos legislações que hoje não existem, ou porque o consumidor entenderia a questão ambiental de um modo mais significativo, não sei. Mas nós avaliamos um cenário onde que essa participação das tecnologias seria muito maior daquilo que hoje nós conseguimos ver até 2040. Um outro caminho, um outro cenário que nós avaliamos é, ao invés da tecnologia, se nós passássemos a usar mais biocombustível do que aquilo que nós já usamos e que está previsto de usar até 2040. Se nós tivéssemos uma intensificação no uso de biodiesel, se nós tivéssemos uma realidade do HVO, do diesel verde, no mercado brasileiro, em valores significativos, se a utilização e a introdução do biometano fosse maior do que aquela que está prevista, e até se o próprio hidrogênio entrasse mais do que aquilo que hoje nós imaginamos. Um quarto cenário que nós avaliamos seria, então, a conjunção desses dois cenários, tanto de intensificação da tecnologia, como da intensificação do uso de biocombustíveis, e como é que esses dois cenários juntos significariam em termos de redução das emissões. Obviamente, para conseguirmos entender quais são os resultados disso, nós também tivemos que avaliar como é que a frota brasileira, como é que as vendas de veículos no mercado nacional vão se posicionar nos próximos anos. E aí adotamos valores, que são valores, ao nosso modo de ver, bastante comedidos, bastante próximos de uma realidade bem tranquila, de tal modo que a gente o entendimento é de não também sonharmos em cima de alguma coisa que, na realidade, não venha a se concretizar. Se depois tivermos um mercado ainda melhor do que esse, obviamente os resultados serão mais positivos do que aqui nós estamos apresentando, então nós estamos jogando no lado seguro da questão em termos do impacto na descarbonização. Esse quadro mostra como é que deve evoluir a venda de caminhões e, embaixo, a venda de ônibus, que são duas realidades diferentes, porque os ônibus têm uma participação muito grande em termos de transporte urbano. As frotas de transporte de ônibus urbanos são frotas que entendemos muito mais fáceis, entre aspas, de eletrificar do que a frota do transporte rodoviário, não fosse a questão do custo do produto, mas é uma realidade muito mais próxima de alcançarmos, na medida que esses veículos podem ser recarregados nas próprias garagens, tem uma área de atuação bem menor, uma necessidade de autonomia bem menor do que o ônibus rodoviário, enfim, é uma coisa mais próxima de acontecer do que o ônibus rodoviário. Por isso que os ônibus são tratados de um modo separado dos caminhões. E aqui, então, é o resultado dessa avaliação. No lado esquerdo, nós temos como é que seria a evolução das vendas dessas novas tecnologias no mercado brasileiro, dentro daquele cenário gradual, que é o cenário que nós entendemos o que deve acontecer em função das regras que já estão impostas. E nós vemos que haverá, sim, uma evolução da introdução dessas novas tecnologias, e aqui eu chamo de novas tecnologias, tanto os eletrificados, como também o uso dos veículos a gás, como também o uso de hidrogênio. Dessas novas tecnologias entrando no mercado, a gente vê que até 2040, essas tecnologias vão ter uma participação bastante significativa nas vendas de veículos de um modo geral, mas ainda assim, 56% das vendas serão de veículos convencionais, de combustão convencional, visto que essa é uma realidade difícil da gente trocar
no mercado de veículos pesados e no mercado de transporte de carga, principalmente. Mas, de qualquer modo, nós chegaríamos até 2040 com 44% das vendas no mercado nacional seriam de veículos já com novas tecnologias, o que nos dá um certo alento que em 15 anos a gente vai estar com um quadro bem mais positivo do que aquele que a gente tem hoje. No lado direito, é como vai evoluir essas vendas frente àquele cenário de introdução acelerada de novas tecnologias. Nós vemos que nesse quadro, sim, aí sim, nós teremos uma participação mais significativa dessas novas tecnologias, mas, de qualquer modo, ainda 41% das vendas serão de veículos convencionais a diesel, mas as novas tecnologias já passam, chegariam a 59% das vendas. Nesse quadro, são os mesmos valores anteriores, só que separando ônibus de caminhões, porque são duas realidades, como eu falei, diferentes. E aqui o grande predicado é mostrar aí embaixo que a introdução da eletrificação nos transportes de ônibus é uma coisa que deve ocorrer com maior facilidade do que no transporte de caminhões. E agora, qual é o resultado dessas introduções todas? Qual é o resultado dessa introdução dessas tecnologias na frota existente? Qual vai ser a participação, então, dessas tecnologias na frota rodante? Porque é essa que interessa. Não adianta a gente avaliar a descarbonização só do ponto de vista de veículos novos, nós temos que ver qual é o resultado disso na frota existente. E na frota existente, a gente sabe que o Brasil tem uma tradição de baixa renovação de frota. A frota brasileira dificilmente, ou pelo menos é muito pouco renovada, apesar de esforços que têm sido adotados de programas de renovação, mas ainda assim nós vamos ter uma resistência bastante grande em termos de ter uma participação mais significativa dessas tecnologias no mercado, onde nós vemos que no mercado, já indo para o mercado acelerado, até 2040, numa frota prevista de 3,4 milhões de unidades, a participação dessas tecnologias no mercado como um todo será de cerca de 19% do total. E o resultado em termos de emissões, então, de CO2. Esse é o ponto que eu acho que é o mais importante, da gente mostrar como é que nós vamos ou não evoluir na redução das emissões de CO2 equivalente aqui no mercado de veículos pesados ou na frota de veículos pesados até 2040. E aí estão os 4 cenários avaliados. No cenário de transição gradual, o resultado é um pouco decepcionante. A gente vê que, apesar da introdução dessas tecnologias, do biocombustível, ainda assim nós vamos ter um aumento das emissões de CO2 de cerca de 5% até 2040, principalmente porque a frota vai aumentar. Então, ainda que a gente tenha novas tecnologias no mercado, a frota antiga continua rodando, a baixa renovação, e a introdução dessas novas tecnologias não é suficiente, apesar de ter um nível de emissão bem menor do que os veículos mais antigos, não é suficiente para conseguir inverter o quadro das emissões de CO2. Se eu olho para um cenário de transição acelerado, onde eu tenho mais tecnologia entrando no mercado, nesse cenário, sim, a gente consegue uma redução de 2% nas emissões da frota. É uma redução bem modesta, ainda assim, mas pelo menos mostra que essas novas tecnologias têm um potencial forte de redução. No cenário de maior protagonismo dos biocombustíveis, nesse é um dos melhores cenários. A gente consegue realmente uma redução das emissões, porque o biocombustível ele entra não somente para a frota nova, mas ele entra para a frota antiga também. E ele traz um resultado, em termos de frota, mais significativo. Agora, o melhor cenário, sem dúvida, é a combinação tanto do maior esforço de tecnologia, como no maior uso de biocombustíveis até 2040. Nesse cenário, nós conseguiríamos, sim, uma redução de 4% nas emissões totais da frota brasileira. Bem, esses são os dados do trabalho que foi realizado e agora vamos comentá-los. Obrigado. Obrigado, Henry. Eu acho que nós trazemos, aliás, você trouxe alguns gatilhos, Bonini, Priscila e Arnaldo, para essa discussão. A primeira coisa importante é que eu já tinha comentado, mas você ilustrou muito melhor. A descarbonização nesse setor é diferente, é um segmento diferente, ela ainda se subdivide.
caminhões de um jeito, ônibus de outro. A introdução de novas tecnologias se dá de maneira diferente. A gente está falando de hidrogênio, de gás, de veículos elétricos, continua também motores a combustão ainda, uso de diesel e biodiesel. Então, a gente tem uma longa trajetória, é o pace, quer dizer, a velocidade é um pouco diferente de um outro segmento. Importante destacar, são 2,5 milhões hoje de veículos pesados na frota. Então, para todo mundo entender como o estoque que nós temos hoje no Brasil, 2,5 milhões. A nossa projeção de vendas aí 100 mil por ano pode chegar a 170 mil lá em 2040, se tudo correr bem com as previsões que a gente está fazendo, vai ocorrer, né, Bonini? E aí vem a primeira pergunta que eu queria ter antes de passar para o deputado Arnaldo, uma perspectiva de mercado. E vou começar, obviamente, com a Priscila, que é da Volkswagen Caminhões e Ônibus, dizendo, Priscila, esses dados mostrados pelo Henry, essas tecnologias, né, seja gás, hidrogênio, bateria, veículos elétricos, faz sentido na perspectiva da Volks? O que a Volks tem feito? Porque já existe uma preparação de longa data, até onde eu sei, né, nessa estratégia de descarbonização. O que a Volks tem feito no Brasil, embora seja uma companhia global? Obrigada, Igor. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero também fazer meu agradecimento aqui à CNI, à Anfávia, por esse momento aqui muito importante do nosso debate. E mais uma vez, né, mais um ano de Conferência do Clima, o maior evento, fórum de debate, de propostas, de resoluções do mundo. Né, a gente acompanha desde o começo, desde a sua concepção per si, que foi na Rio 92, no Acordo de Paris também, né, quando a gente viu metas arrojadas do nosso país, no sentido de ter uma economy wide, né, uma visão de economy wide, e também pensando nas responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Né? Então, desde 2015 para cá, a gente vê o quanto que nós evoluímos. Né? E respondendo sua pergunta, né, Igor, esse estudo vem mostrar, mais uma vez, o quanto a gente está acelerando. E quando a gente compara com o primeiro estudo de 2021, você vê como a gente revisitou esses percentuais. Né? E na Volkswagen Caminhões e Ônibus, a gente tem visto tudo isso se concretizar por meio do lançamento de novos veículos. Nós trabalhamos com veículo elétrico desde 2020, quando nós lançamos o primeiro caminhão totalmente produzido, desenvolvido no Brasil, que é o e-Delivery, que pode ser visto aí nas ruas do Brasil como um todo, e também já exportamos na América Latina para mais de 5 países. Também trabalhamos aí com o caminhão de biometano, lançamos na Fenatran desse ano, e também um protótipo bem interessante no sentido de trazer a visão do biocombustível também para o modelo híbrido. Né? Então, estamos trabalhando também, tendo essa visão, esse case de sucesso do Brasil dos veículos flex leves, por que não também ter um veículo híbrido também para longas distâncias? Então, de fato, o estudo vem consolidar o que a gente vem trabalhando já há muitos anos. Bonini, a Priscila falou sobre a Fenatran desse ano. Eu estive lá, eu vi que a Scania lançou uma série de produtos, consolidou uma série de outros produtos, mas uma coisa que ficou muito presente para mim ao ver a Scania era que a tônica era sempre a mesma, né? É descarbonização e, até onde eu entendi, se eu fiz a leitura certa, por várias plataformas ou várias rotas. É isso mesmo? Como tem sido o posicionamento da Scania, sendo uma empresa global, né, na definição de produtos no Brasil para essa rota de descarbonização? Obrigado, Igor. Bom, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, estejam com saúde. Prazer estar aqui na Casa da Indústria, nessa parceria fantástica da CNI com a Anfávia, para a gente protagonizar da indústria no setor automotivo a descarbonização. Igor, seguindo na sua pergunta, né, a gente entende que o futuro ele não vai ser apenas elétrico, mais eclético. O que significa isso? Que a gente vai ter, como exatamente o estudo mostrou, e é legal ver que é um estudo bem parrudo, né, que a Anfávia preparou, mas a Scania já fez um estudo também recente sobre descarbonização, existem outras coalizões fazendo,
esses estudos, e eles indicam a mesma coisa, principalmente para veículos pesados, que é a diversificação. Não existe uma solução melhor do que a outra, ela depende muito de vocação, ela depende de segmentação, e o nosso inimigo é o carbono. O que a gente quer é ficar fossil free. Então, por isso que é importante a gente não escolher de fato a tecnologia, né? O mercado vai escolher a tecnologia, porque o mercado vai ver naquele segmento, naquela atuação, naquela região. Acho que tem uma questão de região muito importante quando a gente fala das tecnologias que vão ser usadas, né? Aqui não posso deixar de comentar, agora eu estou com o chapéu da Scania, mas vou pôr o chapéu aqui de primeiro vice-presidente da Anfávia para dizer a importância do trabalho do combustível do futuro nisso, que justamente não escolheu uma tecnologia. Então, como você bem falou, lá na Fenatran, o que a gente expôs são as 3 tecnologias que hoje estão disponíveis, viáveis, não são demonstração, né? Estão na rua, estão rodando, são comerciais, e o mais importante, a gente está na casa da indústria, elas são produzidas aqui. Então, a gente tem o hardware, que trata do gás, que é o caminhão que anda com gás, com biometano, aqui no Brasil. Perdão, lá no Brasil, né? Desculpa, né? É o fuso horário, pessoal. Então, lá no Brasil, sendo produzido lá no Brasil. A gente produz esse veículo, Igor, desde 2017. A gente tem o hardware diesel, que é importante também. Ele fala, pô, mas o diesel, o que o diesel tem a ver com a descarbonização? Tudo. Eficiência energética é descarbonização. Quanto menor for o uso do combustível, quanto mais eficiente for, melhor para a descarbonização. Então, a gente continua trabalhando, investindo. A gente acabou de inaugurar no ano passado uma fábrica nova de motores, que é 8% mais eficiente que a geração anterior. Então, são 8% menos CO2 na atmosfera, com o veículo a diesel. Sem contar que a gente urbanas, elas já são mais imediatas. A Volkswagen tem um excelente exemplo aqui do e-Delivery, que é um sucesso. E a gente vê agora criar também uma jornada para longa distância. Então, são as 3 tecnologias que estão viáveis. Você falou de fábrica ou é o produto em si, o motor? É isso que eu fiquei também na dúvida. Se a fábrica é mais eficiente ou se o motor? As duas, mas eu estava me referindo ao motor, né? Ou seja, a geração atual dos motores a diesel, que acabou de ser lançado, ele é 8% mais eficiente que a geração anterior. No mundo, isso é padrão no Brasil? A gente tem uma estratégia de um produto global com uma fábrica global. Então, os mesmos produtos que são produzidos lá, não aqui no Azerbaijão, lá no Brasil, são os mesmos produzidos também nas nossas fábricas na Europa. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta a vocês dois, eu vou fazer agora, mas vocês respondem depois. Eu vou passar para o Arnaldo. Você falou do e-delivery, que é, portanto, elétrico, o Bonini falou de algumas outras tecnologias. E a provocação é qual dessas tecnologias é melhor para descarbonizar. Mas guardem essa pergunta e eu vou para o Arnaldo. Deputado, a gente vem conversando, né, seja com o Poder Legislativo, seja com o Poder Executivo, sobre estratégias públicas que incentivem o setor privado para descarbonizar. O senhor é um protagonista no Congresso Nacional no que diz respeito à transição energética e nesse sentido, na agenda do clima também. Qual o papel, deputado, que o legislativo, que a regulação tem para que a gente consiga, aqui não é renovação de frota, mas também renovação de frota, fazer essa transição energética, tendo em vista, né, que nós estamos às portas da COP30 em Belém, nós, do ponto de vista legislativo, de incentivos, regulamentações, estaremos como país preparados para dar esse exemplo lá na COP30? Igor, uma alegria muito grande poder estar com você, estar ao lado da Priscila, estar ao lado do Gustavo e o Henry, que é o nosso professor, a nossa referência a vida toda. Assim. Teve um presidente brasileiro, o Collor, que marcou o seu governo por alguns fatos X, tá certo? Mas um deles foi dizendo o seguinte, que os carros nossos e carros, eu sei que nós estamos falando de veículos pesados aqui, eram carroças e eram exemplo do atraso brasileiro. Tá certo? É lógico que isso, naquele primeiro momento, provocou uma grande sensação. As pessoas perfilaram. Aquele discurso dele tinha eco com uma determinada conjuntura econômica, onde nós tínhamos reserva de mercado, a mais
famigerada delas, da informática, que nos condenou a atrasos significativos, e tinha a ver com o Estado que era perdulário, gordo, ineficiente ainda, sob certos aspectos isso prevalece, mas precisava ser reformado, e reformas acontecer. Eu estou dizendo isso porque eu quero falar dessa expressão, que ela era, obviamente, uma meia-verdade. Não era uma verdade absoluta, como foi comprada pela sociedade brasileira. Tá certo? Este ano, num dos eventos que nós sempre participamos, pessoas que estão aqui, que dialogam com esse tema da descarbonização, que dialogam com a questão dos biocombustíveis, nós tivemos no evento da Datagro, o Henrique, como sempre, estava lá, e nós comemoramos 100 anos do etanol no Brasil. O Brasil move veículos à base de etanol, meu colega da Escola Politécnica, Calil Cury, que aqui está, tá certo? Há 100 anos. Então, eu estou dizendo isso para a gente ter uma visão mais abrangente. Eu gosto muito, e você, agora dirigindo a Anfávia, como diretor executivo, tem esse papel importante, porque a Anfávia, eu quero reconhecer, não só luta pelo setor automotivo, tá certo? Mas a Anfávia sempre foi formuladora de uma visão estratégica que se insere pelo papel relevante que tem toda a produção de veículos a motor no Brasil, tá certo? Como estratégia muito importante de industrialização do país e de renovação do Brasil, tá certo? O que nós temos? Nós temos Rota 2030. Nós temos o Inovar Alto. E nós temos agora o programa Mover. O que ele tem de traço em comum? E é uma marca que eu acho que tem que ser reiterada. Ela tem um compromisso de inovação tecnológica como uma condição para que o apoio de políticas governamentais possam ocorrer. Não é um apoio governamental, é um apoio condicionado ao processo de inovação e desenvolvimento tecnológico. Acho que isso precisa ser muito saudado e é muito importante. Nós temos recentemente alguns instrumentos legais, porque o Mover se casa com a nova Indústria Brasil, anunciado, está aqui conosco pelo Dr. Geraldo Alckmin, onde também nós temos uma visão de retomada da indústria e que identifica aqueles segmentos. O Brasil não vai conseguir disputar em tudo naquilo que é a retomada da indústria. Tem setores que nós vamos ter que ter uma outra estratégia. Aonde que nós vamos ter que concentrar, aonde nós temos as chamadas vantagens competitivas e comparativas. São nos segmentos onde nós vamos fazer a diferença. São vários, um deles é naquele vinculado à questão dos biocombustíveis e da renovação e transição energética. Você me saudou aqui, foi muito gentil, como presidente da Frente do Brasil Competitiva. É verdade, eu faço lá esse trabalho, a Anfávia ajuda e muitos outros segmentos. Mas eu sou o presidente da Comissão de Transição Energética da Câmara. Agora nós vamos continuar esse trabalho. Ele foi fundamental, a comissão, todos sabemos, para tocar algumas questões. É de lá que saiu o novo marco regulatório do hidrogênio de baixo carbono. Ele fomentou as debêntures de infraestrutura, que têm vinculações com os programas de descarbonização e o combustível do futuro. E é sobre ele que eu vou gastar mais 2 minutos aqui, se você me permite. O que nós fizemos na consideração sobre combustível do futuro? Primeiro, nós optamos, foi mencionado pelo Gustavo aqui, por não adotar uma rota tecnológica. Nós fomos finalistas. O importante é o resultado, aquilo que você vai fazer, e não escolher um caminho para chegar naquilo. Isso dá uma flexibilidade em termos de Brasil, para que a gente possa conviver os diferentes modelos. Nós temos um cardápio, então nós vamos escolher de acordo com as circunstâncias, de acordo com aquilo que nós temos acumulado. Acho que é uma questão básica. Segunda questão, nós empoderamos muito, e aí nós precisamos fortalecer as agências reguladoras. Hoje no Brasil há um debate sobre agências reguladoras, e todas as vezes que a gente pensa em coisas de médio e longo prazo, nós precisamos ter instrumentos de Estado e não de governo, porque o governo tem estabilidade política natural. E eu sou um feroz não é boa expressão, eu sou um firme defensor, tá certo, das agências reguladoras,
por conta do papel estratégico que acredito que elas têm. E nós fizemos isso com relação particularmente à ANP, quando tem um atributo de controle de qualidade. O setor de transportes foi um dos setores mais delicados com quem nós tivemos que dialogar na elaboração do combustível do futuro, com a CNT e outras quetais, por conta das peculiaridades. Quando você fala no biodiesel de origem vegetal, soja e outros cereais, ovo de origem animal, você está falando de um combustível bio. Portanto, você introduz uma questão que é de tempo, de qualidade, é necessário de ser feito, para que você não possa ter problemas localizados aqui e acolá, comprometendo uma ideia de futuro. Então, para não ser extensivo, dizer o seguinte: primeiro, orgulho de um setor que é inovador. Orgulho de um setor que tem, e aí eu mencionando a Scania e a Volkswagen, que estão aqui conosco, mas orgulho de ver a Mercedes ter um centro de tecnologia como tem, de pesquisa, como tem no Brasil, que tem buscado fazer esse desenvolvimento com as nossas peculiaridades, com as características do produto atinente ao Brasil. E isso vai casar muito com toda a questão dos biocombustíveis. Do ponto de vista tributário, nós garantimos questões. Primeiro, de força à inovação, algumas vantagens tributárias para isso. E segundo, vantagens tributárias ao biocombustíveis vis-à-vis combustíveis fósseis, para que eles possam ter essa competitividade que nos torna referência. Eu acho que nós devemos, ao Congresso Nacional, um programa de renovação de frota. Esse programa de renovação de frota tem um sentido de estímulo à produção e tem um sentido de proposta e plataforma para descarbonização. Nos NDCs que o Brasil anunciou ontem, agora tem uma entrevista coletiva daqui a pouco do Alckmin para poder demonstrar isso, o setor pode contribuir de uma forma ainda mais significativa do que é. Naqueles cenários que o Henry tratou, eu acho que aquele otimista de -4, nós podemos buscá-lo e renovação de frota pode ser um instrumento chave para isso. Deputado, primeiro dizer publicamente da gratidão do setor automotivo com o seu trabalho. Eu acho que vale a todos nós aqui saudar o seu trabalho, reconhecer o seu trabalho e parabenizar pela trajetória. Depois dizer que a sua fala, quando nos diz que deixar a legislação, né, não escolher uma rota tecnológica, é quase como música aos nossos ouvidos. E a razão que eu digo isso é porque a Scania tem uma estratégia global, uma estratégia no Brasil, a Volkswagen também tem uma estratégia global, e esse risco da escolha tecnológica é por conta das nossas empresas. Corre-se o risco, você falou, nosso inimigo é o carbono, não é isso? A Volkswagen da mesma forma, tanto é que fez o e-delivery. Mas esse trabalho de escolher, de desenvolver, é um trabalho que não cabe, eu acho, que a nenhum formulador de política escolher determinada rota. Então, isso também é muito bom. Quando o senhor nos fala sobre o fortalecimento também das agências reguladoras, é outro motivo que a nós do setor nos agrada, porque dá o que para a gente é muito caro e importante, que é o senso de institucionalidade das coisas, a redução das eventuais arbitrariedades. Por que eu digo isso? Porque o senhor foi relator do combustível do futuro, aliás, um belíssimo trabalho. Trabalhou com hidrogênio de baixo carbono também. E outras tantas medidas na esteira da transição energética. Tudo isso são marcos regulatórios que dão previsibilidade para que essas escolhas de rotas tecnológicas, gás, hidrogênio, elétricos, sejam feitas com menos risco do que a atividade empresarial já existe. Então, nesse sentido, muito obrigado por essas palavras. E aí, eu volto à pergunta, O deputado Arnaldo Jardim falou sobre uma série de marcos regulatórios, apoios e incentivos. Eu ainda tenho mais uma pergunta para ele, que ele não falou da COP30, o que a gente ainda precisa fazer de regulação, mas essa é a última pergunta que eu faço a ele. Existe alguma tecnologia, então, Bonini, Priscila, que seja a melhor para descarbonizar? Temos ainda
É a 18 pergunta- minutos, eu acho que A dá de $1 tempo, ainda milhão vou de fazer uma pro Henry dólares, também. Igor. Ou mais, né? 1 bilhão, por aí vai. O céu é o limite. Acho que essa pergunta já foi bem respondida desde o início do nosso painel, né? Começou com o nosso amigo aqui, o Henry, mostrando com fatos e dados que a combinação de 2 caminhos é o que vai levar o Brasil para uma descarbonização efetiva. Ou seja, a gente tem as tecnologias baseadas em biocombustíveis e a gente tem as outras tecnologias com outro tipo de propulsão, seja o biometano combinado com outra tecnologia, ou o biodiesel combinado com outra tecnologia, ou mesmo a eletrificação, hidrogênio e por aí a gente vai, né? Então, nós acreditamos que existe oportunidade para todas essas tecnologias. De fato, a organização que apostar somente uma, no nosso país em especial, o Brasil, ela tem que avaliar bastante, porque nós estamos falando de um país continental de 8 milhões de quilômetros quadrados, de diferentes realidades, diferentes infraestruturas e diferentes problemas, inclusive, de poluição atmosférica, né? Então, quando a gente olha centros urbanos, uma tecnologia de eletrificação, ela não somente descarboniza, mas ela também traz redução de poluentes atmosféricos locais. Então, por que não casar, né? Por que não tratarmos de 2 questões importantes aí para a nossa sociedade como um todo? E o biocombustível, se nosso país rico em capital natural como é o Brasil, não tratar de biocombustível, tem alguma coisa errada, né? Estamos falando de uma matriz energética que gera energia elétrica com base em 92% de recursos renováveis, uma matriz geral com mais de 50% de renováveis, um país que tem uma insolação muito boa, vento, ou seja, até marimotriz também. Aí a estratégia vai ficar um pouco estranha se eu te disser que a gente vai optar só por uma, né, Igor? Não quis se comprometer, mas eu entendi a sua... Vai lá, Bonini, e você? O que a Scania acha? Aliás, você? Obrigado, Igor. Não, excelente o que a Priscila colocou. Vou aproveitar aqui a deixa para pegar alguns exemplos práticos, Igor. Você tinha comentado lá, né, da Fenatran. Então, a gente mostrou lá o hardware, né, o motor ciclo Otto, que é o gás, o motor elétrico e o motor a diesel, né? Começando pelo diesel. A gente já tinha no nosso portfólio global há décadas o veículo movido 100% a biodiesel. Era o pessoal, doutor Arnaldo, que não estava aguardando o combustível do futuro, já queria usar. E um grande cliente nosso, produtor de biodiesel, teve a inteligente ideia, a óbvia ideia, até nós falamos, eu quero um caminhão que funcione 100% a biodiesel. Então, a gente já estava disponível no portfólio, mas a gente fez a primeira venda esse ano no país do veículo movido 100% a biodiesel. Ele produz o biodiesel. Então, aqui é um exemplo prático. Faz sentido ele ter um caminhão elétrico? Faz, ele pode ter. Escolha do mercado. A legislação permite ter tudo, mas o mercado, ele vai ter um caminhão a gás, ele tem um biodiesel, a gente até brinca lá, né? O biodiesel depende do uso. Então, está lá no centro-oeste brasileiro, produz o biodiesel. A gente até fala, não é cerveja, é chopp, né? Porque está fresco, ele acabou de fazer o biodiesel, ainda nem mandou para os distribuidores, e ele consegue abastecer sua própria frota para distribuir biodiesel, para exportar soja. Então, está lá o desenho prático. Por que isso tem que ser diverso? Faz sentido que seja diverso. Vamos pensar de novo no Centro-Oeste. Faria sentido ter um caminhão elétrico? Talvez, né? Vamos lembrar, Igor, que apenas 12% das nossas rodovias federais são asfaltadas. Que não é uma crítica, é uma situação, é um dado prático. Então, a gente tem também no nosso país um desafio a enfrentar com relação à infraestrutura. Agora, o elétrico já é realidade na distribuição urbana. Nós, lá na Scania, nós estamos em São Bernardo do Campo, berço do setor automotivo, onde estamos há 67 anos, e lá a 5 quilômetros a gente tem o nosso centro de peças, que chegam as peças dos fornecedores, material importado. É um trajeto de 6 quilômetros. Qual o caminhão que a gente colocou lá? Caminhão elétrico. É uma distância curta, não tem bastante peso, mas 24 horas fazendo isso, dá tempo de carregar, a gente carrega dentro da fábrica. Então, é uma solução que funciona. Funcionaria o biodiesel lá? Com certeza. Funcionaria o biometano? Mas a melhor aplicação foi o caminhão elétrico. E quando a gente pensa no gás, olhar para o setor sucroenergético, né? Aprendi com a Única que a cada 100 hectares de produção de cana-de-açúcar, sobram 20 hectares de resíduo. Então, a gente tem um passivo ambiental que a gente pode transformar no ativo energético. Hoje está queimando, hoje a gente está, na verdade, não fazendo uso, né? É um problema e a gente não está fazendo uso dessa energia. Então,
muito inteligente, inclusive, dentro do combustível do futuro, incrementar 1%, chegando até 10%. No estado de São Paulo, a gente tem apenas para citar, a gente tem uma gama enorme já de distribuição. A rede de gás já é bastante eficiente, com vários postos. Então, essa combinação, usar o gás natural como uma ponte para o biometano é fundamental. Então, a gente já tem essa rede pronta, essa rede instalada. Então, o que faz sentido para o setor sucroenergético exportar o açúcar, transportar o etanol? Pode ser o biodiesel? Pode. Pode ser o elétrico? Pode. Mas faz todo sentido usar o gás. E assim para diversas outras aplicações. Aqui foram alguns exemplos. E só mais um minuto que eu queria fazer um comentário. Eu acho assim, eu vejo hoje, quando a gente fala das políticas públicas, uma casinha, né, que tem 3 colunas e um telhado. 2 dessas colunas já estão prontas, doutor Arnaldo, que é combustível do futuro e o mover. Acho que já estão bem endereçadas, resolvem o problema do produtor de energia, vamos chamar assim, para o veículo. Aí o mover resolve a questão de pesquisa e desenvolvimento para o veículo. E agora a gente precisa atuar na infraestrutura. Então, o tema que já foi objeto de discussão dos corredores sustentáveis é fundamental. A gente ter as rodovias preparadas para lidar com todas essas tecnologias é fundamental. Senão a gente vai ter o equipamento, vai ter o combustível e não sabe onde vai conseguir rodar. E, por fim, a gente tem o telhado, que é a renovação de frota. Para falar de descarbonização, a gente tem que falar de renovação de frota. Um caminhão hoje é absurdamente mais eficiente do que o caminhão de 25 anos atrás. Então, a gente precisa olhar essas 4 políticas públicas, 2 já estão bem encaminhadas e as outras 2 já estão em discussão e que a gente precisa avançar também. Obrigado, Bonini. Então, eu vou concluindo aqui o nosso painel, né? Vou perguntar, vou terminar com o deputado Arnaldo Jardim, mas vou perguntar para o professor Henry, que foi assim que o Arnaldo o nomeou. O Henry tem uma longa experiência no setor automotivo em geral, e já viu várias dessas tendências se tornando realidade e outras sendo afastadas. E aí eu queria uma avaliação com a experiência do Henry sobre o futuro um pouco da descarbonização e do setor de pesados em especial, Henry. Você vê que até onde nós já chegamos era que vocês esperavam há, 2 décadas atrás, e onde você vê que nós vamos chegar, se a gente já tem condições, muito de engenharia mesmo, a passar esse processo de descarbonização muito bem no Brasil. Igor, quando nós falamos que o governo foi sábio ao não ditar uma rota tecnológica, deixar as rotas em aberto e só dizer qual é o resultado esperado, tem por trás dessa frase uma coisa que é significativa, que é nós não conhecemos todas as tecnologias ainda. Muitas ainda estão em desenvolvimento. Para o setor que vai determinar isso, ele tem uma visão muito parcial da questão. Existe dentro das áreas de engenharia, e foi citado aqui a engenharia brasileira, que é, às vezes, pouco reconhecida, mas é uma das melhores engenharias automotivas do mundo. Nós temos aqui 2 exemplos aqui sentados com a gente, e temos outros que foram citados, que têm desenvolvido coisas fantásticas no Brasil, por brasileiros, para o mercado brasileiro, com fornecedores brasileiros. E nós temos muita coisa que ainda está em andamento. Então, essas novas tecnologias, nós nem falamos aqui do uso do hidrogênio, são coisas que estão em absoluto desenvolvimento. Temos tecnologias aí do uso do HVO, outras do próprio diesel verde, coisas que ainda estão em estado de maturação e estão a ponto de serem lançadas no mercado novamente. Então, não existe a melhor tecnologia. Existem diversas tecnologias. E a melhor ainda, provavelmente, ainda não chegou no mercado, ainda não foi desenvolvida. Mas novas virão e vão, sem dúvida, complementar esse leque de tecnologias que nós já temos aqui. Obrigado. Obrigado, Henry. E, para concluir, deputado Arnaldo Jardim, essa frota, né, de 2,5 milhões hoje, com o crescimento do PIB, a gente espera que isso ajude, obviamente, a aumentar as vendas, a gente está projetando o crescimento das vendas. Cada vez mais a gente vai precisar vender, né, veículos pesados, sejam caminhões, sejam ônibus, e eles, sem dúvida nenhuma, vão ser veículos mais sustentáveis, mais eficientes, portanto, mais sustentáveis também. Mas nós temos um desafio de curtíssimo prazo. Daqui a 1 ano nós estaremos em Belém. O senhor foi relator pela frente, mas designado para várias matérias importantes, do hidrogênio, né, de baixo carbono também.
do combustível do futuro. A pauta legislativa que nos vai dar suporte para fazer depois renovação de frota, corredores sustentáveis, ela já está no horizonte do parlamento brasileiro? Ô Igor, nós temos que encerrar o debate aqui, né? Mas a sensação é que a gente está abrindo novas possibilidades aqui, né? Muitos assuntos absolutamente relevantes. Toda a questão tecnológica, tão bem aqui frequentada pela Priscila, pelo Gustavo e agora complementada pelo Henry, a sua provocação com relação ao futuro. Então, eu vou fazer algumas observações bem pontuais, fazer uma divulgação e um convite. Eu tive esse papel, você já foi gentil, mencionou, eu agradeço a todos. Hoje eu acho que no parlamento, cada vez mais, a gente precisa formular ideias, consequentemente aprovar legislações, mas precisa acompanhar a implementação. Então, eu constituí uma iniciativa que eu quero pedir a todos que puderem, que se puder, acompanhem e, se possível, critiquem e emitam sugestões. Eu montei um site, que é também um espaço nas redes sociais, chamado Monitor Energia do Futuro. O que ele está fazendo? Comecei quarta-feira passada, lancei na sede da CNI em Brasília, tá certo? Com apoio, inclusive, lá. Primeiro, ele acompanhará o Marcos estava lá, tá certo? Que me ajudou. O Marcos estava lá. Nós vamos acompanhar todas as consultas públicas. Já foi feita uma primeira no Ministério sobre a questão da adição do biodiesel. Como é que nós vamos de 15, que é março do ano que vem, já está marcada, e escalar para 20, e o etanol, que está em 27, como é que nós vamos caminhar para 30 quando fazermos isso. Então, a primeira consulta pública foi sobre isso. Tem 6 marcadas. Nós acompanharemos isso, acompanharemos portarias e decretos, tá certo? Segunda coisa que fará esse monitor, anúncios de negócio. Os negócios em torno do combustível do futuro são assustadores. Estou usando intencionalmente essa palavra, porque é de uma dimensão fantástica. Nós conseguimos computar já, em torno da questão do hidrogênio de baixo carbono e do combustível do futuro, 264 bilhões de anúncios de investimentos para os próximos 7 anos. Está lá registrado. Terceira questão que esse monitor fará. Nós vamos acompanhar inovação tecnológica e pesquisa científica. Itajubá lançou, a quarta-feira passada, um reforço a um centro de pesquisa sobre a questão do hidrogênio. E hoje, eu estou aqui, a Unicamp está lançando um reforço lá do seu centro de pesquisa. Isso estará noticiado lá, então acho que seria legal todos acompanhar. Ou seja, fazer a legislação e acompanhar a sua implementação. Segunda questão, corredores sustentáveis. Ontem ficou um bom tempo aqui se tornou o centro de conversa. Você estava na rodinha ali, nós conversamos longamente, então estou retratando um que o Gustavo estava também. Nós conversamos longamente com o ministro Renan, que nos deu conta da questão dos corredores sustentáveis. E nós temos tido uma grande também iniciativa no MIDIC do Dr. Geraldo Alckmin, com a Margarete Gandini lá, que tem coordenado isso. Então, essa questão nós também noticiaremos lá. E corredores sustentáveis farão muito a diferença. Então, estou concentrando nesses 2 assuntos, porque outros foram relevantes. Mas eu tenho que fazer uma consideração política aqui ao final. Quando a gente fala política, todo mundo treme. Então, ele vai pedir voto, ou vai falar da próxima eleição, ou vai falar que o partido dele é o melhor do Brasil. Nada disso da política. Política no sentido mais amplo e importante do tema, né? Que é poder. Nós vamos ter a COP30, tá certo? Hoje eu participei do lançamento de Baku a Belém, tá certo? Estava lá o nosso Helder Barbalho, foi de manhã, foi muito relevante, coordenado lá pelo Marcelo Brito, seu amigo, nosso amigo, tá certo? Estava lá o doutor Geraldo, tudo mais. Então, todas as questões. O Helder fez ali um apanhado até para quebrar, porque há uma insegurança sobre Belém, do ponto de vista de infraestrutura, há um temor do que isso significa, tentou dissipar dúvidas, tudo mais. Tal. Então, tem questões de natureza de logística, de organização, que têm que ser enfrentadas.
é um dado, então agora nós temos que dar um jeito de ir bem. Tá certo? Mas, acima de tudo, eu acho que nós temos que ir bem num outro aspecto. Que Brasil será apresentado? Ontem, quando o doutor Geraldo nos visitou aqui no final da tarde, ele se reuniu com diretores da CNI, que eu saúdo na figura do Flávio Rassi, que é o diretor para o estado de Goiás, tá certo? Ali da CNI, diretor da indústria, nosso querido amigo, tá certo? E vários falaram, eu falei, né? Nós precisamos nos organizar, nós precisamos de um grande acordo nacional para nos prepararmos para a COP30. Será que na COP30 o rabo vai abanar o cachorro? Tá certo? Será que na COP30 nós vamos falar de um problema de desmatamento? E há. Será que nós vamos falar de um problema circunstancial ali num outro aspecto? Ou será que nós vamos, na COP30, falar da inovação tecnológica que nos orgulha? Nós vamos falar da matriz energética que a Priscila detalhou aqui, ou da matriz de combustível que está reforçado. Nós vamos falar das boas práticas agrícolas que nos têm, ou seja, nós não devemos ignorar questões a serem enfrentadas, mas o Brasil precisa se apresentar de uma forma coesa com seus atributos. E o Brasil tem que se apresentar ao mundo não como algoz ambiental, mas como protagonista da nova economia, a economia de baixo carbono, e nós temos tudo para ser vanguarda e líder nesse processo. Terminar com Arnaldo Jardim é sempre muito bom, deputado. Temos mais 1 minuto apenas aqui do nosso tempo, vamos terminar na hora. Agradecer a todos vocês e dizer, deputado, que sem dúvida nenhuma nós temos condições de ser protagonistas, e o que ficou claro, ao menos para mim, não sei se a todos que assistiram conosco, é de que o processo de descarbonização em veículos pesados no Brasil não é uma discussão etérea, ela já é uma discussão real, que já está acontecendo em nível de produto, né, nas nossas empresas fabricantes no país. E nós podemos, deputado, como setor e subsegmento, todos os nossos setores, os subsegmentos da Anfávia, levar essa mensagem não só à COP30, mas a partir da COP30 ao mundo. Então, conte com a Anfávia, a CNI já está contando conosco, e é assim que nós vamos seguir. Então, a todos vocês, muito obrigado pelo aprendizado nesse painel. Obrigado a todos. Obrigado aos painelistas pela apresentação. Em breve, iniciaremos nosso próximo painel. Lembrando a todos que amanhã teremos no JW Marriott o Side Event Diálogo Empresarial para uma Economia de Baixo Carbono. O seminário tem como objetivo promover debate e networking entre indústrias brasileiras, congêneres e organismos internacionais com o propósito de impulsionar a transição para uma economia de baixo carbono. O diálogo empresarial é uma oportunidade para explorar novos negócios e investimentos voltados à descarbonização industrial, além de fortalecer metas de redução de emissão definidas pelo Acordo de Paris. O evento também visa dar destaque à COP30, que será realizada em Belém do Pará em 2025. Para os que não realizaram suas inscrições ainda, basta acessar o QR Code disponível nas telas com a programação diária do nosso stand. Muito obrigado.